tem Bitcoin aí, está surfando numa alta gigantesca, né? E aí a gente vê o que aconteceu. Olha como é que a mídia já diz sobre a vitória de Trump. O que aconteceu? A fortuna de Trump e Musk aumenta em 109 bilhões após a vitória do empresário nos Estados Unidos. Dono da Tesla financiou a campanha. As eleições de Donald Trump nesta quarta-feira refletiu no ranking de bilionários divulgado pela revista Forbes. A fortuna do empresário saiu de 6 bilhões para 31 bilhões na cotação atual, para 6 bilhões,4 milhões. Em reais, né? 36 bilhões em poucas horas após o anúncio da sua vitória. Isso porque as ações da rede social, Truth Social, que pertence ao empresário eleito Donald Trump, valorizaram e, consequentemente, aumentaram quase 400 milhões o seu patrimônio, cerca de 2,3 bilhões de reais na conversão direta. As ações de Trump, média, chegaram a disparar 30% na manhã da quarta-feira, mas por volta de meio-dia e 30, a alta era de 7%. Mesmo assim, a empresa tem acumulado alta de 95% no último mês. O apoio de Elon Musk e a campanha de Trump também rendeu mais dinheiro ao homem mais rico do mundo. O dono do X foi um dos financiadores da campanha do empresário após a vitória de Trump. A fortuna do bilionário saltou de 264 bilhões, 1,5 trilhões de reais, e para 283 bilhões, 1 trilhão e 600 bilhões de reais, com a valorização das ações da sua empresa de carros elétricos, a Tesla. Esse aumento representa 18,9 bilhões, ou seja, cerca de 107 bilhões na conversão direta para real. Trump e Musk cresceram sua fortuna em cerca de 109,3 bilhões de reais após a vitória do candidato ao Partido Republicano. É muito forte, né? Os ricos ficando mais ricos e os pobres mais pobres. E se nós formos analisar tudo isso de uma forma bem radical, irmãos, é que nem o jogador de futebol, né? O camarada torce, vai para o campo, chora, paga caro em passagem de avião, de ônibus, o time perde e o cara volta para casa mais pobre. E o jogador continua ganhando o mesmo salário, dando risada do torcedor, que é um fantoche. Meu Deus, olha a comparação que eu fiz, né? Olha a comparação que eu fiz. O irmão Luiz está perguntando se os ministros da Suprema Corte vão baixar a guarda. Não vão baixar nada. Todos têm viés de esquerda, não vão baixar a guarda nada. Vocês estão entendendo o que eu falei aqui, irmãos? É 109 bilhões de reais. A fortuna do Elon Musk, se ele gastar $1 bilhão por 600 anos, ele acabaria com a fortuna dele. Você tem noção disso? Ele gastando $1 milhão por dia levaria 600 anos para acabar com a fortuna dele.
As pessoas não têm noção. E veja, em 24 horas, ele ganhou 18 bilhões de dólares. Você está entendendo o que eu falei, irmãos? Eles, em 24 horas, ficaram mais bilionários do que eram, mais milionários, né? Trump ganhou 400 milhões por causa de uma rede social. Eu falei e vou repetir. É a mesma coisa que para quem torce para time de futebol. Para quem torce para time de futebol, tem gente quando é a final do como é que fala? Do jogo. O povo paga passagem para ir para outro país, para outro estado, vende carro, vende tudo que tem para torcer. Aí as pessoas saem correndo, desesperada. Aí fazem economia para fica passando necessidade para participar de um jogo, o time perde. Aí o time perde, o cara muitas vezes vai fazer briga com a outra torcida, vai quebrar as coisas, que nem aconteceu com o Uruguai aqui no Rio de Janeiro. Aí o povo volta embora tudo frustrado, mais pobre do que era. Mas o jogador de futebol perdeu a partida, o salário deles vai cair normalmente, meu irmão. Não vai perder nem R$1 do seu salário. E ainda vai ficar dando risada dos torcedores que se mata por causa do time de futebol. Você está compreendendo? É a mesma coisa política. Enquanto o povo fica se degladiando entre direita e esquerda, o salário dos políticos continua caindo normalmente lá. E é o que eu falei. Na frente do povo, político é tudo inimigo. Por trás, eles caminham todos juntos. Agora, eu falei algo no início da live, irmãos, e volto a falar agora, que está me chamando a atenção